Boa noite a todos. Boa noite. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Se estiverem com suas Bíblias, por favor, abram no segundo livro dos Reis de Israel. Só um minutinho. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, e versículo 1. Que diz: todos acharam? Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias um redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por de cima da sua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu o sei, calai-vos. E Elias disse: ficai aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Assim ambos juntos foram. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e as quais se dividiram para as bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me virdes quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Glória a Deus. Então somente até aqui. Irmãos, eu já sinto a presença do Senhor diante das orações e dos louvores entoados aqui essa noite. E acredito que esse é o último domingo no qual nós nos reunimos para o culto ao Senhor nesta casa. E é um dia simbólico onde nós podemos entender que a misericórdia do Senhor nos trouxe até aqui. Muitos gostariam de estar aqui hoje e não lhes foi dado, não lhes foi permitido. E talvez muitos de nós estamos, ou talvez alguém aqui, não muitos, mas alguém aqui esteja, mas com alguma dúvida no coração, sabendo se pudesse estar em algum outro lugar. E Deus é assim, nós estamos debaixo da vontade dele. A nossa vontade não nos garante estar ou não aonde gostaríamos de estar.
o que melhor nós podemos fazer é submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. E só poderá submeter a sua própria vontade à vontade do Senhor aquele que procura conhecer a vontade do Senhor. Muito da serventia que nós teremos no reino passa pela nossa inteligência. O apóstolo Paulo disse: busca o Senhor, glória a Deus, invoca o Senhor, busca Ele de todo o seu coração. Se alguma coisa é boa, se alguma coisa é saudável, se alguma coisa é espiritual, se alguma coisa é boa, nisso pensai. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Então, de uma forma consciente, nós precisamos buscar entender qual é e aonde está a vontade do Senhor. E muitas vezes nessa busca nós não vamos encontrá-la, só que a Bíblia nos orienta a, uma vez não encontrando, continuar buscando, porque o servir ao Senhor não é ter as coisas facilmente, mas é perseverar em buscá-las crendo que elas vão acontecer em nome de Jesus. Não é por causa da nossa força, do nosso poder, da nossa inteligência, mas por causa da misericórdia do Senhor, em nos ver buscando a sua vontade e nos entregar aquilo que nós não merecemos, muito mais do que o que nós pedimos, muito mais além do que imaginamos. Então serão abençoados por Deus aqueles que o buscam, aqueles que o invocam. É isso que Ele nos ensina na sua palavra, e Ele nos dá vários exemplos. Eu vou ressaltar um aqui hoje, que é o exemplo do profeta Elias. Ele foi um grande homem de Deus. Do jeito que Elias subiu ao céu, só foi ele mais um. Um foi Enoque, e a Bíblia não fala muita coisa sobre Enoque. E o segundo foi o profeta Elias. Tamanha era a intimidade que ele tinha com Deus. A Bíblia faz questão de mostrar que Elias, ele não era um homem perfeito como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem que tinha falhas. Ele era um homem que em algum momento, por causa dos acontecimentos, ele sofreu sintomas de depressão. A gente pode ver até uma certa arrogância em Elias. A gente acabou de ler aqui, quando Eliseu falou: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele olha para Eliseu e fala: coisa dura me distes, Eliseu. Então, ele tinha ali as suas falhas. E a Bíblia faz questão de mostrar que Deus teve uma relação íntima com um homem que era imperfeito, para nos mostrar que não é a nossa imperfeição que vai nos separar do amor de Deus, que vai nos impedir de viver o sobrenatural, o grande, o novo que o Senhor tem para derramar sobre a face da terra. Eu posso ressaltar aqui o profeta Daniel, vou chamar de profeta, né? Mas o grande Daniel, o grande homem de Deus. A Bíblia não fala de nenhum pecado que Daniel cometeu. A Bíblia não fala de que Daniel era prepotente, não fala que Daniel teve depressão. Pelo contrário, ele era um homem que tinha uma fé muito grande. Só que Daniel ficou velho e morreu. Glória a Deus. O apóstolo Paulo era um homem importante na presença do Senhor, mas ele foi condenado à morte e provavelmente ele foi degolado e morreu. Mas Deus ficou amigo de um homem que tinha a personalidade talvez muito parecida com a de Pedro, porque Elias ele era truculento, ele não levava desaforo para casa, ele não abaixava a cabeça para ninguém. Elias ele era aquele homem que falava assim: se Acabe tiver que matar, ele vai ter que me matar, mas eu não abaixo a minha cabeça para servo e nem para serva de Baal. Ele era corajoso, ele era truculento. Se precisasse de morrer, ele morria. E Deus se apaixonou ao ponto de tomá-lo para si e não deixar a morte tocar o profeta Elias. E tem alguma coisa do profeta Elias em você hoje, e o Senhor vai fazer essa personalidade sair para fora, porque Ele quer que você entenda que Ele está buscando os corajosos. Ele quer que você entenda aqueles que não vão se prostrar diante de Baal, nem diante de Acera, nem diante de Jezabel, nem diante de Acabe. Ele quer que você entenda que esse mundo ele está caído, que ele está podre, que existem muitas pessoas ruins. Existem mais pessoas ruins do que pessoas boas, mas Ele é o Deus que levantou a geração que vai lutar, mesmo sem nenhuma garantia de ser vitorioso. Deus não quer aqueles que têm
certeza da vitória. Deus quer aqueles que têm certeza da luta. Eu não sei se eu vou ganhar, mas Deus me levantou para lutar. É você que Ele está procurando. Às vezes a glória do Senhor na nossa vida não está na vitória, está em lutar até a morte. Não foi assim que Sadraque, Mesaque e Abednego foram levantados na Babilônia? Irmãos, eles não tinham certeza da vitória, eles tinham certeza da morte. Não à toa eles dizem para Nabucodonosor: fica tu sabendo, ó rei, se quiser matar, pode matar, mas nós não nos prostraremos diante de outro Deus que não seja o grande Deus de Israel. Eles não tinham certeza da vitória, eles tinham certeza da morte. Eles estavam dispostos a entregar a sua vida em amor à palavra de Deus. E é isso que você precisa entender nessa noite. Às vezes a ânsia pela vitória tem te separado do amor de Deus. Às vezes a ânsia por receber algo, seja material, seja espiritual, seja físico, faz com que você pense: se Deus não me der, Ele não é Deus. Sabe como que a Bíblia chama isso? De blasfêmia. O que é a blasfêmia? Deus não é Deus o suficiente para dar aquilo que eu estou pedindo a Ele. Essa é a blasfêmia. Eu não reconheço Deus porque Ele não está dando aquilo que eu estou pedindo. Deus não tem mais o homem e a mulher por inocente, porque a palavra do Senhor já está varrendo os 4 cantos da terra. A palavra do Senhor é pregada na internet, é pregada na televisão. A palavra do Senhor é pregada nas ruas, nas praças, nos becos e nos valados. Não existe homem nem mulher que possa dizer que Deus não é Deus o suficiente. Mas mesmo assim as pessoas caem na armadilha de Satanás. E é o próprio diabo que diz: se Deus não está dando o que você está pedindo, é porque Ele não é Deus, é porque Ele não existe. Se Ele é Deus de alguém, Ele não é Deus para você. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não se apaixone por aquilo que eu posso ou não te dar, mas se apaixone pelas lutas, pelas batalhas e pelas guerras que eu estou travando na face da terra. E eu estou recrutando homens e mulheres valentes, corajosos. Eles não sabem falar, eles não sabem empunhar uma espada, mas eles estão dispostos a lutar até a morte pela minha causa. Não se apaixone por aquilo que o Senhor pode ou não te dar, mas se apaixone pelas causas de Jesus Cristo. E quais são as causas de Jesus Cristo? Eu posso ressaltar uma, talvez a mais importante. Vou te falar uma causa de Jesus Cristo. Sabe qual é uma das causas de Jesus Cristo? Anunciar o reino de Deus a toda criatura. Aleluia. Deus te chamou nessa terra para andar, glória a Deus, sobre essa terra como uma tocha de fogo ardente, e dizer ao homem, à mulher, a velho, a jovem, a criança: é chegado o reino de Deus. Convertei-vos, limpai as mãos, pecadores, porque é chegado a vós o reino do céu. Aleluia. O Senhor nesses últimos dias está acendendo no coração de algumas pessoas uma chama poderosa, e essa chama ela se alimenta de tudo de ruim que tem dentro da gente. Ele começa a queimar o pecado, ele começa a queimar a inveja, ele começa a queimar a mentira, ele começa a queimar a iniquidade. E quando não houver mais nenhuma dessas coisas, esse fogo, glória a Deus, vai ser, glória a Deus, ele vai ser tomado pelo Espírito de Deus na nossa vida. E nós vamos ser acesos como uma lâmpada no escuro, glória a Deus. Você já viu como uma luz acesa chama a atenção no meio da escuridão? Glória a Deus, o Senhor está preparando aqueles a quem Ele chamou e a quem Ele escolheu. Porque quando Ele te acender no meio do escuro, vão vir até você de longe, glória a Deus. Porque vão querer beber da água que você bebeu, vão querer comer do pão que você comeu, vão querer receber o Deus que você recebeu. Porque nós estamos nessa terra para trazer
trazer o reino dos céus a toda criatura e para dizer: Jesus salva porque Ele me salvou, Jesus cura porque Ele me curou, Jesus liberta porque Ele me libertou, Ele abre porta de emprego porque Ele me deu uma porta. Deus não quer pregador vazio. Ei, aceita Jesus. Aí o ímpio olha, não aceitar por quê? Se você é ímpio, por que você está mandando não aceitar se você não aceitou? Deus vai te abrir uma porta, mas que porta que Deus vai me abrir se a tua está fechada? Deus vai te libertar, vai me libertar do que se você é endemoniado. Ei, Deus te chamou para ser um vaso de barro, mas cheio da glória do Senhor. Tem muito vaso de mármore vazio, tem muito vaso de alabastro vazio, tem muito vaso de ouro, meu irmão, mas que está cheio de coisas desonrosas, coisas mal cheirosas. Mas o Senhor, Ele não é ourives, Ele não aparece na Bíblia como ourives, Ele não aparece na Bíblia como dono de marmoraria, Ele aparece na Bíblia como oleiro, e oleiro tem, glória a Deus, ele tem por iniciativa mexer com barro, ele entende de roda, ele entende de barro, ele entende de artesanato, e o vaso dele tem que ser de barro, glória a Deus, para que o que ele coloque dentro, glória a Deus, seja mais valioso do que aquilo que tem por fora. É por isso que ele quer o vaso de barro, é por isso que ele chamou o profeta Elias, porque Elias, o tisbita, ele era um homem comum, como eu e você. E quando nós olhamos para nós e não vemos algum problema, não vemos algum defeito, nós precisamos ficar preocupados. Aleluia, Deus. Eu olho para mim, Elias olhava para si e ele via arrogância, ele via tendência à depressão, ele via inconformismo, ele via falta de misericórdia. Irmão, Acabe mandou buscar Elias, porque Acabe estava com raiva de Elias, mandou um capitão com 50 soldados, capitão de 50, ele estava na caverna. Não na caverna do corvo, estava escondido em outro lugar. Perdão, Elias estava no monte. Aquele capitão de 50 sobe com seus 50 soldados e diz assim: homem de Deus, o rei está buscando por ti, eu tenho que te levar. Elias olha para o homem, o capitão de 50 fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Aí os 50 que o rei mandou não voltaram, o rei mandou 50 com o capitão de 50. Homem de Deus, o rei está te buscando, e ele diz: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. E nessa altura a notícia chegou no arraial. Daqui a pouco, irmão, uns 4 ou 5 capitão de 50 depois chegou, já de joelho, falou: homem de Deus, eu já vi o que você fez com os outros, tem misericórdia de mim, eu só estou cumprindo ordem. E aí Elias fala: vai lá e diz para o teu Senhor que se prepare, que vá correndo logo para casa. Faz 3 anos que não chove, mas ruído há de uma abundante chuva sobre a terra. Esse era Elias. Ele olhava para ele e via problemas. E Deus não quer santo, não quer ouro. E ele diz: Jesus Cristo, eu não vim para os sãos, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Alguém aqui tem o seu coração queimando, dizendo: eu sou uma criança. Não foi o que o profeta disse? Quando o Senhor o chamou como profeta, e aí hoje diz: não diga eu sou uma criança, porque antes que você existisse eu te dei as nações e te chamei como profeta na minha presença. Alguém aqui está com medo, se sentindo pequeno, mas o Senhor está clamando: cadê o Elias que eu vou levantar para mostrar a minha glória? Talvez Acabe se achava bom, se achava perfeito. Jezabel era uma princesa trazida de longe, cheia de honra, tanta honra que trouxe os seus deuses
para serem adorados em Israel. Mas Deus vai provar que quem acha que está certo está errado. Mas quem acha que está errado, Deus vai começar a colocar razão na tua boca. Deus vai começar a colocar palavras na tua língua. Deus vai começar a dar visão para os teus olhos. Deus vai começar a trabalhar, glória a Deus. Porque às vezes quem se acha muito certo, muito santo, tem dificuldade em obedecer. Por que eu vou obedecer se eu tenho razão? Agora aquele que vem por baixo, que vem quebrado, que vem humilhado, quando ele fala, aí ele faz igual Samuel: fala porque o teu servo está ouvindo. Eu não sei o que ele vai falar, mas eu já vou anunciar que não importa o que ele diga, eu vou me esforçar e eu vou obedecer em nome de Jesus. Cadê você, Elias, o tisbita? Eu não sei o que ele vai mandar eu fazer, mas eu já vou colocar no meu coração desde agora, antes da ordem chegar, não importa o que vai me custar, eu vou obedecer em nome de Jesus. Eu não sei o que ele vai mandar, e eu não sei nem como ele vai mandar, porque às vezes alguém fica esperando o profeta vir avisar, alguém dorme e fica esperando o Senhor vir em sonho, alguém anda pela rua esperando o profeta vir colocar a mão na tua cabeça. Deixa eu te falar, glória a Deus, com Moisés, ele falava sussurrando ao pé do ouvido. Ele só sussurra com quem está perto. Mas com o povo, ele mandou chegar no pé do monte, e o povo ouvia a voz dele como trovoada, como terremoto, como som de trombeta. Porque quem está longe, ele trata com barulho estremecedor, com barulho que dá medo. E como que ele falava com Elias? Ele não falava, Elias saía fazendo, porque ele estava tão com Elias estava tão com ele, que o que Elias saía fazendo, Jeová saía assinando embaixo. Eu não sei como que o Jeová vai falar com você, mas ele está interessado não naquele que está escolhendo o jeito que vai ouvir a Deus, mas aquele que está disposto a buscar pela voz do Senhor, como o homem que, achando um tesouro, o enterra novamente, e com felicidade vai e compra todo o terreno, e com alegria no seu coração sabe o valor daquilo que adquiriu. Aleluia. Elias, o tisbita, perseguido, glória a Deus. Um homem, como eu já disse aqui algumas vezes, um homem que tinha falhas, mas que Deus chamou. E todo mundo a quem Deus chamou vai ter alguma coisa em comum. Em algum momento do teu ministério, você vai ficar sozinho. É você, Deus. Aleluia. Alguém aqui ouviu o que eu estou pregando? É você, o Jeová, e mais ninguém. Jesus Cristo vai até João o Batista, que está pregando no deserto, a voz do que clama em meio ao deserto. Jesus chega em João Batista diz: o que você está fazendo aqui? Aleluia. E João diz para Jesus: eu não sou digno nem de desamarrar a tua sandália. Jesus fala: eu vim aqui descer as águas, você vai me batizar. João olha para Jesus e diz: eu não sou digno de te batizar, quem tem que me batizar é você. Jesus olha para João e fala: não me impeça, para que seja cumprido o que está escrito. Me batiza, mas me batiza logo. Jesus dá ordem para João. Irmão, às vezes a gente faz as coisas sem certeza nenhuma do que está fazendo. Às vezes a confirmação só vem depois. Alguém que está ouvindo o que eu estou pregando? Enquanto João batizava Jesus, o Espírito Santo desceu manifestado uma pomba. Glória a Deus. Para que todos os que estivessem ali vissem que ele era o Messias. Irmão, o nosso Jesus foi crucificado como um ladrão, mas na crucificação estava cheio de testemunha que ele era o Filho de Deus, que comeu do pão que ele multiplicou, que viu
de você, mas lá no fundo eles sabem o tamanho do Deus que você serve. Jesus é batizado e deixando João, ele anda 40 dias e 40 noites e ele vai para o deserto. E os 4 evangelhos são claros. Ele vai para o deserto para ser tentado, provado, e diante dele se apresenta o próprio Satanás. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter um momento de solidão. Nós vamos ser conduzidos, não é pelo diabo, não é pelo demônio, nós vamos ser conduzidos pelo Deus grandioso de Israel. Para onde? Para o deserto. Eu vou usar um termo aqui, eu peço até perdão para a pastora se eu errar, porque às vezes a gente precisa de orientação, não dá tempo. Se eu estiver errado, peço perdão e aceito a correção. Mas às vezes, irmão, a gente acha que a gente está sendo levado pelo diabo, pelo demônio, pelo inimigo, por alguém que não gosta da gente, mas a gente está sendo levado pelo grandão da Galileia. Não é ninguém não. Glória a Deus. Muitos estão confundindo a mão de Jeová com a mão do diabo. Ele diz assim, eu dou a vida e eu tiro. A morte não toca em quem eu não deixo ela tocar, e eu faço ela tocar em quem ela não quer tocar. O diabo não dá um passo sem que eu permita que ele dê, e para onde ele quer ir, aonde ele quer ir, muitas vezes eu não deixo. Irmão, Deus não manda o diabo aos 45 do segundo tempo, ele está no controle. Ele diz no Apocalipse: ao que vencer, será dado a ele a coroa da vida, e vai sentar do meu lado para julgar as nações. Só fala isso só promete quem pode cumprir. Ele só fala isso porque ele pode fazer. Glória a Deus. Tem gente aqui sendo levado para o deserto para ser tentado e está se confundindo. Deus fala assim: vai glorificando, não é o diabo, não sou eu. E se eu estou levando, eu estou garantido que volta. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Eu só levo garantido que volta. Os meus discípulos acharam que iam morrer no meio daquela água, mas se eu levei, eu trago de volta. Não lembra que ele disse: homens de pequena fé? Vocês têm que entender que eu estou aqui, irmão. Eu não estou pregando para novo convertido. Você já tem caminhada com Deus. Deus já fez coisa na tua vida, crente. Deus já fez coisa na tua vida que tu não pode nem contar, de tão estreito na terra que é. Para de se comportar como criança. O apóstolo Paulo disse: eu tenho que ir a vocês com comida de criança, mas já era para vocês estarem comendo a comida do adulto. Irmão, coisa difícil você estar servindo um crente como se estivesse dando o dente para a criança que não tem como ter um dente para mastigar, mas é um crente que está na igreja faz tempo, que já viveu um milagre, já andou com Deus e não dá o próximo passo na presença do Senhor. E o Senhor manda dizer: ei, Elias, até quando? Você acha que Elias se levantou porque ele estava cheio de unção? Não, ele se levantou porque ele estava vendo algo errado e ele não podia compactuar com coisa errada. Tem gente aqui que está vendo coisa errada e está calado. O Senhor está falando: ei, tisbita, até quando? Te levanta na terra, glória a Deus, e faz o que eu te mandei. Faz o que eu coloquei no teu coração. Eu vou te honrar. Senhor, está todo mundo contra mim. Te levanta e vai.
Senhor, vamos para onde? Começa a andar aqui. Enquanto tu estiver andando, eu vou mostrar o caminho. Não foi assim que ele fez com Abraão? Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, mas sai andando errante, sai andando a esmo, porque onde tu a planta do teu pé voa, tenho dado por herança. A gente já sabe. Elias começou a ser perseguido, porque ele começou a pregar em Israel: quem é de Deus serve a Deus, quem é de Baal serve a Baal. Tinha que se prostrar diante dos ídolos. Ele não igualzinho Sadraque, Mesaque e Abednego, só que ele foi além, ele foi afrontar Acabe. E ele teve que fugir. Mas no tempo certo Deus falou: volta. Sabe quando você vai voltar? Quando Deus mandar. Enquanto Ele não mandar, você não vai. Mas a hora que Ele mandar, meu irmão, vai na certeza de que ninguém pode parar aquele que vai em nome do Senhor. Elias volta. E ele manda reunir os profetas de Baal, os profetas de Acera. Sabe qual era a revolta de Elias? Acabe, ele era o deus da agricultura. Adoravam Acabe para que ele desse colheita boa. Aí quando Deus levanta o tisbita, o Elias, e fala assim: não haverá chuva sobre a face da terra. Qual que é a primeira coisa que morre sem chuva? Colheita. Ué, vocês não estão servindo o Deus da colheita? Cadê a colheita? Se Deus não der chuva, não tem colheita. Mas sabe qual que era a revolta de Elias? Eles estavam servindo Mamon, né? Estava servindo Mamon, que era o demônio lá, o Baal, deus da agricultura. E eles também estavam servindo a Acera. A Acera era uma deusa. Ela era mãe de Acabe. Mas sabe qual que era a história de Baal e Acera? Qual que era o culto de Baal e Acera? Ela era mãe de Acabe e mulher de Bel, pai de Acabe. Aí na história, toda primavera, Baal ressuscitava da morte e tomava a sua própria mãe como mulher. E quando ia fazer o culto para Baal, quem estava fazendo o culto tinha que fazer a mesma coisa. Aí o homem de Deus viu o povo de Deus fazendo isso e disse assim: se quiser me matar, pode me matar, mas isso aí eu não vou fazer. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Tem gente que está descendo no lamaçal por causa de dinheiro. Tem gente que está descendo lá embaixo por causa de reconhecimento. O Senhor diz: eis que diante de ti eu ponho a bênção e a maldição. Escolha a bênção. O Senhor está falando: ai de ti, Elias, eu já te mostrei. Ai de ti, diz o Senhor, porque quem é meu é meu. Irmão, ele manda reunir. E aí a gente já conhece a história. Baal e Acera faz culto até meio-dia e não acontece nada. Elias manda consertar o altar, manda deitar água, chega diante do altar consertado e faz uma oração: Senhor, hoje esse povo precisa ver que há Deus em Israel. Faz descer fogo. A palavra diz, meu irmão, que veio uma saraivada de fogo que consumiu a água que estava em volta do altar, consumiu o holocausto. E aquele povo viu que, como nós cantamos aqui, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Depois disso, Elias teve que fugir. Você não entendeu? Quando vem vitória grande para a tua vida, sabe o que vem na sequência? Aquilo que a irmã Ludmila cantava: contra-ataque do mal. Que? Você acha que vão ficar felizes com a tua vitória?
Você acha que quando Jeová abrir aquela porta, que Ele não abriu para ninguém, só abriu para você? Você está achando que quando você pisar onde ninguém pisou, quando Ele te der o que Ele não deu para ninguém, não, você não entendeu. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou no coração do homem, aquilo que eu preparei para aqueles a quem eu amo. Contra-ataque do mal, eles não vão aceitar. Eles vão querer fazer o doce ficar amargo na tua boca. Irmão, eu nunca vi Deus dar uma vitória grande para não ter contra-ataque. Alguém que está ouvindo o que eu estou falando? Eu nunca vi ninguém Deus levantar no louvor para não ter alguém para tirar o sarro. Eu nunca vi Deus levantar alguém na palavra para ter alguém para não chamar de falso profeta. Eu nunca vi Deus abrir porta de emprego boa para alguém falar: que veio para matar, e alguém falar: daqui a pouco volta. Nunca vi. Você já viu? Bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome vos injuriarem, e contra vós mentindo disserem toda injúria e engano. Bem-aventurados sois vós. Eu não sei se já chegou, eu não sei se está chegando, eu não sei se vai chegar, mas o Senhor está dizendo: o que eu estou te entregando é tão grande, o que eu estou te entregando é tão tremendo, o que eu estou te entregando é tão forte, o que eu estou te entregando é tão poderoso. Ei, tisbita, o que eu estou te entregando, tu é falho, de vez em quando tu é soberbo, de vez em quando tu falta com a verdade, de vez em quando tu fala o que não deveria falar, mas aí tu chega no pé do altar e diz: Pai, perdoa, eu não queria pecar, eu pequei de novo. Ei, tisbita, com todos os teus defeitos eu não te deixarei, diz o Senhor. E o que eu estou te preparando é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que aqueles que estão à tua volta vão dizer: porque ele não é eu, ele não merece. Mas eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, e eu dou a quem eu quero, diz o Senhor. Você não entendeu? A hora que chegar na tua vida esse manto labrado, você canta, tu vai olhar e vai dizer: Senhor, eu não mereço. Senhor, quem sou eu? E o Senhor vai dizer para ti: não digas eu sou uma criança. Ele vai tirar uma brasa viva do altar, vai tocar na tua boca, vai te capacitar, mas ele vai dar bênção primeiro. Quem aqui ouviu o que eu preguei? Não, você não entendeu. Ele chamou o Isaías de profeta antes de tocar na boca dele. Quem é que está pregando? Quem é que está ouvindo essa pregação? Não, irmão, eu não vou parar enquanto você não entender. Ele vai te dar antes de você estar preparado. Aí você vai olhar assim e vai falar: Senhor, eu não tenho condições, fica tranquilo, agora eu capacito, recebe. Para você entender, ele vai te dar o carro antes da habilitação. Não, alguém aqui que está aqui já é habilitado vai falar: não é para mim, não, é só exemplo, é para você entender. Geralmente a gente tira a habilitação antes, sim ou não? Ele está dizendo: eu vou dar o carro primeiro e vou capacitar depois. Mas vai ser grande. Você vai ficar feliz. Quem é que recebe? Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Mas se prepara para ter surpresa, porque vai ser tão grande que quem você achava que te amava, você vai ver que te odeia. Mas alguém que você achava que te odeia vai ficar feliz com aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Fecha, guarda no coração e dá glória a Deus.
Esse é o meu Deus. É Ele. É o grandão da Galileia. Aleluia. Podem ter se levantado, diz o Senhor, mas não foi contra ti que se levantaram, mas contra o Senhor vosso Deus. Ele é poderoso. Irmão, sabe por que o Senhor não vai matar os nossos inimigos? Porque uma dor pior do que a morte é o teu inimigo ver a vitória de Deus na tua vida. E aí, meu irmão Elias teve que fugir. Deus alimentou ele na caverna. Ficou com depressão. Deus mandou um anjo cuidar dele. Mas aí Deus falou: Elias, você está se achando a última bolacha do pacote. É ou não é? Sabe por que Deus falou para Deus: só eu restei que não me prostrei? O Senhor falou: eu guardei 7.000. Todo joelho que não dobrou, toda boca que não beijou, e eles estão orando por você. É por isso que você está de pé. Aleluia. Você não está só. Agora você vai ungir o teu sucessor. Você vai ungir o rei que vai ficar no lugar do Acabe. E você vai ungir o rei que vai derrubar o Acabe. Porque eu sou Deus. Elias se levanta e vai fazer o que Deus mandou. Porque, meu irmão, você pode ter beijado a lona, mas a palavra de Deus levanta do monturo o necessitado. Eu não sei a queda que te afligiu, mas o Senhor está levantando alguém aqui hoje. A voz e a palavra do Senhor está levantando alguém aqui hoje. Assim como eu mandei o meu anjo para entregar pão e água para Elias debaixo do pé de zimbro, eu estou te levantando, eu estou te levantando, eu estou te curando, eu estou trazendo alegria, eu estou trazendo ânimo, eu estou te ressuscitando, eu estou te restaurando, eu estou dando renovo. Vai entrar 26 renovado, abençoado, ataviado, santificado, restaurado, novo, curado, sarado. Recebe. Elias se levanta naquela força. E ele anda 40, a Bíblia diz, ele anda 40 dias e 40 noites com a força daquele pão. A gente está falando do Velho Testamento, mas o que Jesus disse? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ele disse para aquela mulher: mulher, se tu comer do pão que eu tenho para dar, nunca mais você volta a ter sede, nunca mais você volta a ter fome. Irmão, de depressivo, Elias vira uma máquina de guerra. Ele encontra com Eliseu e eles começam a andar juntos. Elias já sabe que ele não vai ficar, e Eliseu já sabe que ele vai ficar no lugar de Elias. E aí, no dia que vai acontecer, Eliseu olha para Elias e fala: fica aqui que eu vou em Jericó. Vive o Senhor, que eu não te deixo, e aonde você for eu vou. Ei, tem gente aqui que está perto da vitória. Ei, fica atento. O que é com você o Jeová não vai fazer. O que o Espírita diz para Eliseu? Antes que eu seja tirado de ti, pede-me o que quiseres. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Se tu me vê sendo tirado de ti, tu recebe. Mas se não vê, não recebe. Quem aqui está ouvindo? O que o Jeová te prometeu está chegando. Se você fizer a tua parte, recebe. Se não fizer, não recebe. E Ele não quer que você faça nada além daquilo que está no seu alcance. Quem ouviu? Ele está falando com alguém aqui. Fica atento. Quanto mais perto a gente está da bênção, maior é a tentação. Irmão, Eliseu estava sendo tentado. Era uma ordem. Ele disse: fica aqui porque eu vou lá. Vive o Senhor, eu não te deixo. Esteja pronto para quebrar regras, para receber aquilo que o Senhor te prometeu. Irmão, Eliseu era uma autoridade. Ele estava desobedecendo. Não importa o que você vai mandar, eu vou ficar. É meu, eu quero, eu pedi.
que dá quem ele chama. E aonde os dois chegava um profeta em Eliseu e dizia: você está sabendo que Elias vai ser tirado de você hoje, né? Estou sabendo. Cala a boca, fica quieto. Sabe por que Eliseu estava fazendo isso? Não estraga aquilo que Deus me prometeu. Não se mete entre aquilo que Deus me deu e eu não quero interferência. Fica quieto. Está na hora de você mandar as pessoas calarem a boca na tua vida. Quem quiser vir dar palpite, seja quem se diz profeta, seja quem se diz não profeta, o que tem entre você e Deus não deixa ninguém se meter. Você está sabendo, né, Elias? Que Eliseu vai ser. Está sabendo, né, Eliseu? Que Elias vai ser tirado hoje. Eu estou sabendo, fica quieto, não se mete. Às vezes a gente fica procurando o diabo. Onde está o diabo? Onde está o diabo? Não, irmão, às vezes a tentação vem daquele que deveria estar na presença de Deus, que se diz santo, que se diz crente. Olha que maravilha. O Senhor vai te contar algo nessa noite que Ele ainda não contou para ninguém. Quem é que recebe a revelação? E Deus adora contar coisas para a gente que Ele não contou para ninguém ao nosso respeito. E fica entre eu e Deus. Repita comigo: entre eu e Deus. Repita comigo: entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Grita: entre eu e Deus. É entre eu e Deus. Irmão, nem Elias podia se meter no propósito de Eliseu com Deus. E diz a palavra que estavam os dois andando. Oh, meu Deus. O que a gente cresceu ouvindo? Que veio um carro de fogo e levou Elias. Sim ou não? Mas o que é que está escrito? Quem é que crê no Deus dos detalhes? Quem é que crê no Deus das pequenas coisas? É Ele. Olha a revelação que está vindo para a gente aqui, nesse altar. Irmão, Elias não foi levado num carro de fogo. Nós lemos aqui, e você pode reler. Veio um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e separou Elias de Eliseu. Separou, mas não levou Elias. O que levou Elias foi um redemoinho de vento. E quando Elias estava subindo, glória a Deus, quem estava olhando, quem estava vendo Elias subindo? Eliseu. O que Eliseu falou para Elias? Ei, joga a tua capa, porque você me fez uma promessa e eu estou cumprindo a minha parte. Glória a Deus. Buscai ao Senhor. Pede para Deus o que você quer, fala com Ele, conversa com Ele, abre a tua boca em oração. Não é oração em espírito, não é espírito de oração. Abre a tua boca e faz conhecida a tua necessidade diante do Senhor vosso Deus. Elias, acorda! Elias tira a capa e joga. Elias toma posse. Eliseu toma posse, Elias some. Por que Eliseu pediu a capa? Porque naquela época, quando você firmava um contrato com alguém, irmão, você não tinha cartório, você não tinha internet, você não tinha nada. O que avalizava o contrato? O que fazia valer a promessa? Você tinha que trocar algum objeto. Você tinha que dar alguma coisa em garantia sobre a sua palavra. Então qual que é o significado da capa? Não era uma mágica, não era que a capa era espiritual, era que aonde Eliseu chegasse, todo mundo ia ter que ver que não tinha mais Elias. A capa de Elias estava sobre Eliseu.
Ele vestiu a capa. E quando ele vestiu a capa, ele recebeu porção dobrada do Espírito de Elias. E a mensagem dessa noite é: persevere aonde Deus te chamou. Vão vir convites, vão vir propostas, vão vir tentações, mas o Senhor diz: o pouco comigo é muito, e o muito sem mim não é nada. O que é bonito sem mim se torna horrível, mas eu levanto um exército de ossos secos no exército de homens valentes. Fica onde Deus te chamou e se apaixone por aquilo que Deus colocou na tua vida, porque o nosso Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. As palmas são para Jesus.